Muito bem. Hoje nós vamos gravar um vídeo que vai contar um pouco da minha história com a Maria Helena. Mas antes eu gostaria de fazer um esclarecimento de que todo mundo me pergunta se nós temos um roteiro, se nós fazemos um roteiro a seguir. Eu quero dizer que não. Tudo que eu falo aqui é de total improviso, dentro do assunto que nós escolhemos, mas é total improviso. Aqui nessa sala tem eu e o André só que está ali me filmando, somos só nós dois, não tem produtor, não tem nada. Então tudo que sai aqui é de improviso. Hoje nós vamos falar sobre meu relacionamento com a Maria Helena. Mas antes de qualquer coisa eu queria falar sobre a Maria Helena. A Maria Helena é uma pessoa, eu não sei se é um paradoxo eu falar isso, ela é iluminada e é luminosa. Ela é uma pessoa que onde ela chega, ela traz a luz, traz alegria, as pessoas adoram quando ela chega num local, ela conversa, ela fala, ela ilumina o local. Então, por isso que ela é um pouco, eu falo que ela é iluminada por Deus, mas é luminosa, porque ela, onde ela chega, ela ilumina o ambiente. Ilumina com a sua simpatia, com a sua graça, com o seu sorriso sempre aberto. Ela traz sempre um sorriso no rosto, e isso é muito importante. A Maria Helena realmente é uma pessoa excepcional. É uma dádiva de Deus que eu tenha conseguido tê-la como minha companheira. Já vão 58 anos que nós estamos juntos, porque são 55 de casamento. E 3 entre noivado e namoro, então são 58 juntos. E eu vou dizer para vocês que 58 anos de felicidades. Nós nos completamos muito, somos amigos, somos companheiros, ela não me deixa e eu não a deixo, então nós somos um casal super ajustado. A Maria Helena é uma pessoa maravilhosa. Acho que todo mundo que conhece ela, que a conhece, tem essa impressão dela. Pessoa alegre, luminosa, que chega, traz alegria em qualquer ambiente que ela vai. E ela, na verdade, é o grande prêmio da minha vida. Eu já falei com vocês que eu fui uma pessoa abençoada por Deus desde que eu nasci, embora tenha tido por vários problemas na vida, mas eu fui sempre uma pessoa abençoada. E talvez a maior bênção tenha sido a Maria Helena. Então nós vamos falar um pouquinho dela, e não sei se vocês sabem a origem do nome Maria. E agora vocês vão me permitir que é sem... Mas eu vou ler um pouquinho, porque eu não consigo decorar tudo. O nome Maria vem do hebraico, é Maria ou Miriam, é o mesmo nome de hebraico. Quer dizer, a iluminada, a que se eleva e a que traz amor ao mundo. Isso é o significado do nome Maria. Um dos nomes mais antigos e sagrados da história, Maria carrega a energia da pureza, da proteção e da força divina do feminino. No campo vibracional, Maria é amor elevado, que acolhe espiritualidade viva, sensibilidade profunda e a luz que toca a alma. São alegres, femininas, fortes e determinadas. Na numerologia, Maria vibra o número 9 e, por coincidência, é o meu número de preferência. Tudo meu tem que dar 9 fora nada, é o nome da minha preferência, é 9. Até pelas placas do carro que eu tenho, é tudo 9, ou 36, ou 18, mas sempre levando ao 9. A missão, Maria, vou voltar aqui, na numerologia, Maria vibra o número 9. Missão divina, compaixão, sabedoria da alma e propósito espiritual. Sua assinatura energética é intensa e suave ao mesmo tempo. Pessoas de brilho espiritual, intuição forte, sensibilidade elevada e um dom natural de alegrar o mundo. Se você se chama Maria, lembre-se bem disso. Você é um amor que cura em movimento. Você é uma alegria de viver. Isso eu achei outro dia, achei muito bonito, e eu quis trazer, Maria Helena, para você, porque o seu nome significa tudo isso que eu li aqui. Você é uma pessoa vibrante, uma pessoa que alegra o ambiente. Então, o que falou aqui é exatamente o que eu tinha falado antes. Eu nem tinha lido isso aqui para você. Eu tinha lido lá no escritório e trouxe para falar para você. Então, você é essa pessoa que traz energia e alegria para a nossa vida. E pensando nisso,
Eu ouvi outro dia uma música, que também vocês vão me permitir ler aqui, que acho que, como eu digo para as pessoas, que quando eu nasci, Deus falou que ia colocar um anjo na minha vida. E esse anjo é a Maria Helena. É o anjo que me protege, que está ao meu lado, que me ajuda, que é minha companheira, minha amiga, minha amante, meu amor, tudo é a Maria Helena. Então, outro dia eu ouvi uma música, que eu queria ler também aqui um pedacinho dela, e se vocês quiserem ver a música, ela chama My Special Angel, que é uma música muito bonita, e que eu vou ler um pedacinho dela aqui agora, da tradução dela. Maria, você é meu anjo especial, enviado dos céus. O Senhor sorriu para mim e enviou um anjo para me amar. Você é o meu anjo especial, vindo do paraíso. Eu sei que você é um anjo. O paraíso está nos seus olhos. O sorriso dos seus lábios traz o sol do verão. As lágrimas dos seus olhos traz a chuva. Eu sinto seu toque, seu caloroso abraço, e eu estou no céu novamente. Você é meu anjo especial, por toda a eternidade. Eu terei o meu anjo especial aqui para cuidar de mim. Você é meu anjo especial, por toda a eternidade. Eu terei meu anjo especial aqui para cuidar de mim. Então, Maria, você é um anjo que Deus mandou para me cuidar, para ser minha companheira, e eu tenho muito orgulho disso e muita satisfação de que você seja essa pessoa. E aqui quando começaram a acontecer alguns sinais de que essa união seria muito proveitosa. Eu queria dizer o seguinte: a Maria Helena é minha prima, prima em primeiro grau. A minha mãe, Dona Rosinha Salum Kadar, é irmã do pai da Maria Helena, o Badi Salum. Eles eram irmãos. E, por coincidências, dentro da família de Jorge Salum e Maria Moisés Salum, eram os dois que se davam mais, o pai da Maria Helena e minha mãe. Minha mãe era a mais velha da família, e eu vou chamar ele de tio Badi, ele era mais novo, e os dois se davam maravilhosamente bem. Então, eu tive várias pessoas que passaram pela minha vida, namorada, amigas, muitas, mas não tinha nenhum sinal de que a Maria Helena seria a pessoa minha companheira. Mas o acaso traz alguns sinaizinhos, embora pequenos. Com 11 anos, Maria Helena foi operada de apendicite e estava internada aqui no Hospital Semper. A mamãe falou: Emir, a filha do Badi, a Maria Helena, fez uma cirurgia e eu não posso ir lá. Será que você pode fazer essa visita para mim? Eu vou, mãe, com muito prazer. E saí de casa, fui lá no Semper. Quando eu cheguei, eu olhei a Maria Helena, estava no cama de hospital, deitada, mas eu pensei, mas, gente, como é que a Maria Helena ficou uma moça bonita, deu uma moça linda, coisa interessante, mas não é nada, era uma prima que eu tinha achado bonita. E o tempo foi passando, e em 1967, a Leda, minha irmã, casou-se e chamou a Maria Helena para ser a dama de companhia dela, a dama do casamento. E a Maria Helena, aí devia ter 16 anos, ela estava lindíssima como dama. Ela entrou na frente da Leda, é uma pessoa maravilhosa. E o pessoal começou a brincar comigo que eu estava de olho na Maria Helena. E eu falava, não, gente, inclusive nesse casamento tinha havido uma menina que se dizia minha namorada, mas era uma amiga do Rio de Janeiro. Ela pegou o ônibus, nem foi de avião, veio a Belo Horizonte para o casamento. E o Jorginho, meu irmão, começou a brincar com ela. Ela chamava Tereza Cristina. Ô, Tereza, o Emir está de olho na Maria Helena. E a Tereza respondeu desse jeito que eu vou falar aqui: eu não compito com criança. Foi a expressão que ela falou comigo, porque achava a Maria Helena uma criança e ela já era uma pessoa mais vivida e falava, eu não compito com criança. Essa frase ficou marcada na minha família, todo mundo fala isso aqui até hoje. É que estou vendo aqui. Aí aconteceu o seguinte, depois desse casamento, houve um carnaval que eu convidei o pai da Maria Helena e a mãe
para irem comigo para a Sociedade Mineira de Engenheiros, que eu já tinha formado em engenharia, e falei: ô tio Badi, tem um carnaval lá da Sociedade Mineira de Engenheiros que é muito bom. O senhor não quer ir, não, com a Maria Helena, com a tia Neuza? Mas vamos. Eu então comprei uma mesa e fomos nós 4. Eu, o pai da Maria Helena, a mãe e a Maria Helena. E aí aconteceu um outro sinal, porque eu fiquei com a Maria Helena o tempo todo, a noite toda, até a festa acabar. A Maria Helena ficou brincando só comigo. Aí o pessoal depois ficou falando que eu estava já protegendo ela e guardando para não vir nenhum bicudo mexer com ela. E eu acredito que seja mesmo. Aí os sinais foram surgindo, foram aparecendo. Eu estou aqui. E aí aconteceu um fato dos mais desagradáveis que poderia ter acontecido. Você vê que a Maria Helena passou por um problema sério. O pai da Maria Helena, o tio Badi, com 46 anos, um engenheiro brilhantíssimo, sofreu um acidente e faleceu. Olha só, a Neuza e a Maria Helena, aquela bomba, elas estavam sentadas na porta de casa esperando o tio Badi chegar de viagem. Quando eu fiquei sabendo, eu fui na casa delas. Cheguei na porta, estavam as duas sentadas assim no corrimão. Falei: o que vocês estão fazendo aí? Não, estamos esperando o Badi. Quando elas falaram isso, eu fiquei doido, virei o carro e fui embora. Daí a pouquinho chegou o Márcio, meu cunhado, que tinha recebido a notícia, e voltou lá na casa da tia Neuza. E elas estavam sentadas assim num parapeitozinho que tinha. O que vocês estão fazendo? Não, estamos esperando o Badi chegar de viagem. Então, vocês veem que ninguém sabia de nada. E nós não tínhamos nem a confirmação que era o tio Badi. E nesse momento veio a notícia que o falecimento era do tio Badi, 46 anos. Um homem brilhante, mas brilhante, um engenheiro calculista dos mais famosos de Minas Gerais. Todo mundo queria ter a sua construção calculada pelo tio Badi, que era um homem excepcional. Inclusive, vou contar um caso aqui para ficar na história, porque ninguém sabe disso. Quando houve um incêndio no edifício Maleta, em Belo Horizonte, estava em construção o edifício Maleta todo, e antigamente as construções eram todas de madeira, hoje usa-se outros materiais para fazer escora, mas a escora naquele tempo era toda de madeira, e o Maleta pegou fogo. Quem que foi chamado para fazer o laudo se tivia que demolir o Maleta, eu podia reconstruir? Badi Salum. E ele fez um laudo maravilhoso, no qual ele estudava viga por viga, pilar por pilar, esse tem que demolir, esse fica, esse sai, e ele é que fez o laudo para continuar a construção do Maleta, que está aí até hoje. Então, esse era o tio Badi. E esse homem faleceu aos 46 anos e deixou a Neuza com 39 anos, com 5 filhos, e a Maria Helena, a mais velha. Então, ficou um drama na família, um drama. A Neuza não tinha sido preparada para isso, como as mulheres são hoje. O tio Badi tratava a mulher dele, a tia Neuza, como uma boneca. Ele não deixava ela fazer nada, porque ele fazia tudo. E os meninos também não tinham que preocupar com nada, porque ele preocupava com tudo. Mas, de repente, caiu essa bomba atômica na casa deles, a morte do tio Badi. Uma coisa louca. E eu, então, como ele era um guru na minha vida de engenheiro, porque logo que eu me formei, ele me orientou muito. Eu saía da construção lá de Nova Lima, que eu contei para vocês, lá do Bento Paixão, eu vinha na casa dele para conversar com ele, contar o que tinha acontecido. Ele era um guru para mim. Eu também fiquei muito abalado, perdi o meu ídolo naquele dia. Ele era tio e ídolo na engenharia. E isso foi o que aconteceu conosco. Com isso, com essa situação, eu olhava para Maria Helena, a Neuza, com 39 anos, 5 filhos, Maria Helena com 13 anos, o Jorge com 12, o Marco com 11, a Miriam com 10 e o Sérgio com 8. 5 filhos pequenos, e ela despreparada para fazer continuar essa missão de criar essa família. Despreparada, que eu digo assim, ela é uma mãe excepcional, eu vou falar dela aqui agora. Mas, para aquele momento, ela não estava pronta para ficar sozinha no mundo com 5 filhos. Aí eu passei a ir à casa deles todas as noites. Eu passava lá
e entrava, a Maria Helena ia para a porta, geralmente eu estava com uma menina no carro, uma namorada ou uma amiga, e a Maria Helena ficava conversando com essa pessoa que estava comigo, e eu entrava para ver se a Neuza estava tudo bem, se os meninos estavam bem, se estava tudo bem dentro de casa. Eu passei, então, a ir às noites na casa da Maria Helena para poder ver como é que estava a família. Estão bem, tudo bem. Então, isso foi um momento na minha vida muito grande. E a Neuza, que eu quero fazer agora uma pausa aqui na Maria Helena, vou falar da mãe dela. A mãe dela é uma pessoa excepcional. É uma pessoa que não existia igual. A Neuza pegou aquela família, criou 5 filhos, levou a família do jeito que era no tempo do tio Badir, com toda a dificuldade. Ela pegava um filho, levava no Minas, pegava o outro, levava no inglês, levava o outro na escola, buscava. Ela fez todo o papel de um pai e mãe, porque ela era uma pessoa excepcional. E na minha vida, ela foi uma mulher de grande importância, porque ela foi a companheira. Maria Helena, depois vou chegar no casamento, casou comigo com 18 anos, mas começou a me namorar com 15, e a Neuza, então, foi importante na nossa vida. Depois vieram os filhos e ela fez tudo. Eu vou chegar nela aqui. Então, como é que aconteceu como é que seguiu isso? Depois de eu ir na casa dela da noite, e Maria Helena ficar lá no carro com as meninas conversando comigo, a Neuza passou a me chamar para almoçar aos domingos lá, que ela fazia um lombinho, e eu gostava muito. Então ela ligava: Emir, vem almoçar aqui hoje, que tem lombinho aqui hoje. Ué, eu vou. Ia para lá e ficava lá com o pessoal, com os irmãos da Maria Helena eram mesmo que meus filhos. Eu, até hoje, passado esse tempo todo que eu estou casado, os filhos da Neuza e do tio Badir são como os meus filhos. Eu tratei não, eu adotei como pessoas, como filhos. Eu gosto deles como gosto do meu filho. E ele sabe, meu filho sabe disso, que eles são mesmo que filhos meus. Então, domingo eu ia para lá, que nós comia lá o lombinho e a comida da Neuza, e depois do almoço nós íamos para o Mineirão para assistir os jogos do Atlético. Eles também são atleticanos, igual eu, e nós íamos assistir. Então, eu saía com 3 meninos. A Miriam não ia, não, e nem a Maria Helena. Mas os 3 meninos, o Jorge, o Marco e o Sérgio, punham a roupinha e nós íamos para o Mineirão todo domingo ver o Atlético jogar. E assim foi passando o tempo. Até um dia que, num domingo desse, eu falei com a Maria Helena: Maria Helena, você não quer ir na hora dançante da Sociedade Mineira de Engenheiros lá? É muito bom. Ela falou: ué, Emílio, se a mamãe deixar, eu vou. Aí nós pedimos a Neuza se a Maria Helena podia ir comigo. A Neuza falou: não tem problema, mas quem que vai com vocês? Aí vai a Edith e a Cristina, 2 amigas, uma prima e uma amiga da Maria Helena. Tudo bem, com acompanhantes ela deixou nós irmos, porque nós nunca saímos sozinhos, nunca, nunca. Então, fomos para a hora dançante da Sociedade Mineira de Engenheiros. E chegando lá, era óbvio que eu só dancei com a Maria Helena. E pela primeira vez na vida, eu dancei de rosto colado com ela. Ela não tinha tido nem namorado nessa época, e pela primeira vez ela dançou de rosto colado comigo, que eu puxei, né? Claro. Puxei um pouquinho e ficamos de rosto colado nós 2. E aquilo para ela era o máximo da vida dela. Nunca tinha saído, eu nunca tinha namorado, e ela tinha 15 anos na época. E quando eu cheguei em casa, eu levei, a Cristina e a Edith ficaram no carro, e eu levei ela na porta. E cheguei lá, eu dei um beijo no selinho nela e falei: Maria Helena, boa noite. E dei um beijo na Maria Helena. Assim, aquilo, ela contando depois que na hora ela fechou o olho, porque ela via na novela a atriz fechar o olho para ver, e ela ficava olhando de rabo de olho como é que era dar um beijo. E ali, naquele dia, naquela hora, eu acho que eu comecei a namorar. Quando chegou no dia, eu falei com ela na hora que ela ia entrar, eu falei: Maria Helena, eu venho aqui amanhã. Ela falou: Emílio, amanhã não pode. Amanhã, segunda-feira, é dia de eu estudar. E namorado, pelo que eu sei, namoro é terça, quinta, sábado, domingo. Amanhã, segunda, não pode vir. Tá bom, tudo bem, não pode, eu não vou. Aí eu passei o dia agoniado, que eu tinha que voltar lá de qualquer jeito. Não é que eu faço, não pode namorar, mas eu tinha que arrumar um pretexto para ir lá. Aí eu fui na loja de disco,
tinha uma loja chamada Sérgio Luiz Discos. Eu fui lá, comprei um disco do Chico Buarque, que era moda na época, que era o grande sucesso, e levei para ela. E falei, Maria Helena, não vou ficar aqui não, vem cá só trazer um disco para você. A Neuza falou, não, você está aqui, você entra, senta um pouquinho conosco e tal. Aí começou. Aí ela falou com a mãe dela, mãe, eu acho que eu estou namorando o Emir. Mas por quê? Porque eu acho que nós estamos namorando. Olha que coisa boa. Aí que eu acho que a Neuza mostrou toda a excepcionalidade que ela era de caráter, de pessoa, porque a Maria Helena tinha 15 anos, eu tinha 27. Eu já era engenheiro, formado, já com a vida começando a ser feita. E a Maria Helena, uma menina, mas não era menina, porque a Maria Helena, com a morte do pai, ela tinha tido um amadurecimento precoce, porque ela tinha que ser a companheira da mãe dela, e a mãe dela ficou sozinha, e a grande companheira dela tinha que ser a Maria Helena. Então a Maria Helena já tinha um amadurecimento precoce, ela não era menina de 15 anos, ela era uma moça de 15 anos, já assim, sofrida pela morte do pai, foi um sofrimento muito grande, mas já podia namorar. Então ela falou com a mãe que achava que estava me namorando. Eu levei o disco lá no dia e tive um apoio de toda a família. Isso é que é importante. Os meninos ficaram super entusiasmados, os 4 irmãos da Maria Helena. A Neuza, que eu vou chamar agora de Neuza, porque ela era muito nova e eu também já não era menino, vou chamar ela de Neuza, porque eu falava tia Neuza. E a Neuza abraçou também essa ideia. E toda a família abraçou. A minha família, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, os irmãos dela, os tios, irmãos do meu tio, né? Também todos gostaram, porque naquela hora era uma coisa ótima, que a Maria Helena tinha conseguido arrumar um namorado. Não, não é ela tinha conseguido, não, eu que tinha conseguido conseguir esse namoro. Mas aí foi muito bom, foi muito bom. E nós passamos a namorar esse tempo todo. Aí eu já tinha 27 anos e já pensava em fazer uma casa. Então comprei um lote na Pampulha. E cheguei lá na casa dele e falei, Maria Helena, comprei um lote na Pampulha. Ai, que maravilha! A Pampulha, naquele tempo, era muito deserta. Há 50 e tantos anos atrás, não tinha quase casa lá, poucas. Só aquelas casas que implantaram a Pampulha que eram. E eu tinha comprado um lote lá. E foi uma coisa maravilhosa, uma coisa inusitada para todo mundo. O Emir, aquele menino que outro dia andava de calça curta e de bicicleta, comprando um lote na Pampulha para fazer uma casa, era muito na época. Hoje pode até não ser, mas na época era muito. E eu comprei o lote e falei, Maria Helena, nós vamos construir uma casa lá na Pampulha. E ela ficou super entusiasmada, mas eu não tinha dinheiro para construir a casa toda. Eu tinha dinheiro para tocar a casa. Eu falei, eu vou fazendo a estrutura da casa e depois, quando chegar no acabamento, nós vamos vendo como é que nós vamos fazer esse acabamento. Aí tinha um fato interessante, porque a Maria Helena falava assim comigo, Emir, minhas amigas saem para jantar fora e nós quase não vamos, nós ficamos aqui na mamãe, na sua mãe, nós precisamos sair. Eu falei, Maria Helena, nós podemos jantar fora, mas cada jantar fora é 2 metros de azulejo que eu não posso comprar. Aí ela falou, não, então compre os azulejos que eu prefiro. E assim foi feita a casa, foi feita com toda a dificuldade. Todo domingo de manhã eu punha a Neuza e os meninos no carro, nós íamos lá ver a obra, eles ficavam entusiasmados, cada coisa. E tem umas coisas que aconteceram, por exemplo, quando começou a casa, minha casa é em cima de tubulões, lá na Pampulha, naquele tempo. Hoje deve ter outro jeito de construir, mas era feito sobre tubulões e era aberto, manual, a pessoa chegava, abria aquele tubulão até um dia que ele encontrasse terra firme, e lá nós começávamos a concretagem. Então tinha o material já chegando na minha casa. E quando chegou o primeiro maço de prego para a obra, a Maria Helena falou, eu vou pegar um prego desse e vou guardar para nós termos sempre essa lembrança do início da nossa casa. Então, são coisas que marcam, que a gente fica assim, super entusiasmado. E começamos a fazer a casa e nós fomos fazendo, nós dois juntos,
levando para fazer precisa de pôr isso, precisa de pôr aquilo, e eu com toda a dificuldade, o Lício, como sempre, me ajudando muito, me incentivando, nós éramos sócios. O Lício tinha sido meu pai na minha infância e meu grande companheiro na minha juventude e a pessoa que me ajudou. Ele era mais velho um pouquinho do que eu, então ele sabia tudo. Então o Lício sempre me incentivando, não, Emi, vai. E o Lício também tinha acabado de fazer a casa dele. Ele então já tinha alguma experiência de material, de tudo, e nós fomos fazendo a casa juntos, nós dois, o Lício me ajudando e a Maria Helena indo lá comigo, e fizemos a casa. Fizemos a casa, quando a casa ficou já adiantada, eu falei, Maria Helena, podemos marcar o nosso noivado. E marcamos o noivado, eu não lembro bem o dia, acho que era no aniversário dela, marcamos o noivado e ficamos noivos para marcar o casamento. E para marcar o casamento, nós tínhamos que esperar a casa ficar pronta. Então, nós íamos casar em setembro de 70, nós tínhamos um planejamento, nós tínhamos a vontade de casar ou em abril ou setembro. Era a nossa vontade. E, então, eu falei, vamos casar em setembro. Quando chegou lá para junho, julho, eu falei, Maria Helena, não dá. Não dá que a casa não fica pronta. Vamos adiar um pouco. E adiamos para abril de 71, que é quando nós casamos. E casamos, foi uma festa singela, por causa do... Não simples, singela, porque eu tinha perdido o pai e nós não queríamos fazer uma grande festa. E a Neuza, então, fez um jantar no Hotel Del Rey, que era recém-inaugurado aqui em Belo Horizonte. Fez um jantar para 120 pessoas, que era quem nós queríamos convidar, as pessoas que nós queríamos convidar, e fizemos, então casamos no civil num dia, e no dia seguinte casamos no religioso. No civil tem um caso muito engraçado, porque a Maria Helena nunca tinha saído comigo sozinha de carro, eu e ela. Ou iam os irmãos todos, ou iam as amigas. Ele não podia entrar no carro comigo sozinha, que ele não usava. Naquela época era tudo muito duro. Hoje eu vejo as coisas completamente ao inverso do que era naquele tempo. Mas era assim que era na época. E tem um fato também que eu queria contar aqui, antes de entrar no noivado, no casamento, foi quando eu namorei a Maria Helena, nós sentávamos na sala e a Neuza, para me agradar, ela comprava uma caixinha de bis. Acho que vinha 20 bis. E sentava eu, Maria Helena, a Neuza e os outros filhos todos. Eu namorei a Maria Helena, a Neuza e os filhos todos, porque todos nós sentávamos juntos na sala para bater papo. E aquela caixinha de bis ali era uma tentação. Os meninos doidos, os meninos eram novos, doidos para pegar o bis, mas não podia, enquanto a Emi não comesse o primeiro. Mas na hora que eu pegava o primeiro bis, o resto era igual formiga. Acabava o bis que os meninos avançavam e comiam. Então isso é uma coisa que eu queria lembrar, para ficar marcada aí para os meus filhos, netos, bisnetos, quem vê essa gravação, saber como é que foi esse casamento. Mas aí a Neuza fez esse jantar muito bom, e quando acabou o jantar, eu falei, ô Neuza, eu vou levar a Maria Helena em casa. Ela falou, Emi, vou te pedir uma coisa. Você ficou até hoje? Fica até amanhã. Amanhã você leva, porque amanhã era o casamento religioso. Então, para a Neuza, que era uma pessoa de família muito religiosa, o que valia casamento era o casamento religioso. Eu falei, perfeitamente. Aí, como é que eu vou levar a Maria Helena em casa? Aí a Simone Savassi, que era uma amiga da Maria Helena, e seria dama da Maria Helena no dia seguinte, ela é da idade da Maria Helena, 18 anos, ela foi conosco, olha que paradoxo. Eu podia... Aí eu levei a Maria Helena em casa, deixamos a Maria Helena em casa, e a Simone Savassi foi comigo, eu fui deixá-la em casa, aqui na Praça da Savassi, que a família dela morava lá, podia. Mas a Maria Helena, que era minha esposa, que nós tínhamos casado, não podia ir comigo sozinha. Mas a Simone podia. Então vocês veem que coisa engraçada.